Por que a abundância material é uma luta para sementes estelares? Você já fez de tudo que seu guru falou, você já leu livros, você já fez curso, você já investiu, você já fez bolo, você já trabalhou nisso, naquilo e mesmo assim não deu certo. Lembrando que a abundância não é só sobre dinheiro. E aí você deve estar se perguntando, né? O que eu fiz de errado? Será que eu não vou conseguir chegar lá? Bom, vamos entender então por que será que isso acontece com as sementes estelares. Eu cheguei em 5 razões para isso e provavelmente alguma delas pode ter pegado você. Eu sou a Gé Jimenez, seja muito bem-vindo aqui ao Visão da Alma. As sementes estelares geralmente são almas mais avançadas, são almas mais antigas, que não tiveram a sua primeira encarnação direto aqui na Terra. Você consegue saber a sua origem estelar através de uma leitura dos seus registros akáshicos. Eu já falei bastante sobre isso aqui no canal, inclusive vou deixar um vídeo aqui para você saber tudo isso que eu tô falando. Então essas sementes estelares, elas enfrentam alguns desafios perante essa abundância e prosperidade na sua vida. E vamos entender por que isso acontece, para manifestar essa abundância de uma forma plena. Bom, primeiro que para essas almas a missão é mais importante que apenas o local ali, a condição de nascimento. E pode parecer estranho, mas quanto mais avançada for uma alma, mais dificuldade ela pode ter para manifestar essa abundância na vida dela. Então aqui vão 5 motivos pelos quais isso pode acontecer com essas sementes estelares. Presta atenção aí. Fardos de vidas passadas. As sementes estelares carregam cicatrizes, fardos de vidas passadas, marcadas ali por escuridão, pobreza, muitas delas foram abusadas, foram abusadores também. E algumas dessas experiências deixam como se fossem cicatrizes. Igual as cicatrizes físicas que a gente tem, vocês podem imaginar cicatrizes na alma, por conta dessas vivências que elas tiveram, marcantes, com muita dificuldade aí em vidas passadas. E muitas delas podem ter um medo inconsciente de acessar esse poder e essa abundância, porque elas já viram muita coisa negativa acontecendo por causa desse abuso de poder, ou elas mesmas abusaram do seu próprio poder, dessa sua autoridade, às vezes até uma autoridade financeira, política, ou elas já sofreram a consequência também de um abusador, de alguém que tinha muito poder, de alguém que era uma autoridade ali, de alguma forma abusou dessa alma. E por isso que às vezes algumas sementes estelares preferem assim ficar na delas, sabe? Porque assim elas evitam ter que machucar alguém por causa desse acesso ao poder, desse acesso à abundância. O segundo motivo pelo qual isso pode acontecer é o espiritual e o material. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega alguém que é mais espiritualizado, e aqui eu não me refiro à religião, eu tô falando de espiritualidade. Essas pessoas, elas podem priorizar essa exploração espiritual do que uma exploração material. Elas sentem que é mais interessante essa exploração do espírito, entender a própria alma, do que às vezes criar e manifestar alguma riqueza. Elas geralmente não são interessadas, né, em marcas, em terem grandes ambições materiais, porque elas estão mais ocupadas com as questões da alma, com as questões do espírito. Se bem que com recursos aumentados, né, essas almas poderiam aí talvez até expandir o seu trabalho, expandir o seu servir também, porque geralmente essas almas têm esses desejos altruístas, elas estão à frente com trabalhos voluntários, elas querem ajudar e querem servir, e muitas vezes, né, o ganho material poderia impulsionar também esse servir. Dentro do trabalho com os registros akáshicos, eu já peguei muitas pessoas que têm uma situação de alma assim. Elas encarnam numa determinada encarnação e elas têm muito sucesso financeiro. São pessoas que se dão bem ali na vida, constroem riquezas, posses, dinheiro, terras, e aí na outra encarnação elas vêm com uma sensação de que não trabalharam o lado espiritual, e aí elas largam completamente o lado material, largando terras, muitas vezes fazendo votos religiosos, indo viver assim com monges, padres, abdicando totalmente da vida material por causa dessa sensação de que deixou o espírito de alguma forma para trás. E aí depois, numa outra encarnação, eles vêm de novo e vêm com aquela sensação, nossa, agora eu preciso construir riqueza. E aí voltam de novo nessa pegada de ir atrás de dinheiro, de posses, de construir, deixando de lado o espírito.
E muitas dessas almas sementes estelares, almas antigas, eles ficam, sabe, nesse ir e vir entre o espiritual e o material. E, gente, hoje nós temos uma oportunidade incrível de unir esses dois mundos na nossa realidade atual. A gente não precisa mais deixar o material para viver o mundo espiritual. Ideia errada sobre abundância. Como eu falei, a abundância ela não se resume somente a esse aspecto material. E ao mesmo tempo, você também não se torna mais espiritual porque você abandonou algumas questões materiais. Tipo assim, não é pecado você ser rico. Tem muita gente, né, rica materialmente, que viaja todo ano, mora numa cidade assim, cara, um apartamento de luxo, e tem tudo aquilo que o dinheiro pode oferecer. E mesmo assim, essas pessoas não são felizes, é como se faltasse algo ali. Muitas almas avançadas precisam curar algumas concepções equivocadas a nível mental e entender claramente o que a abundância significa para elas. Porque aqui a abundância ela não se remete somente a essa parte financeira. Existem muitas pessoas que têm tudo materialmente e que se sentem pobres de espírito, que não têm nem vitalidade, não têm tempo. Então aqui a abundância, ela fala com o tempo, ela fala sobre a alegria, a abundância de saúde, de vitalidade. Então essa ideia de que a abundância e a prosperidade é só do lado financeiro precisa ser quebrada por essas sementes estelares também. Quarto motivo, a idade da alma. Almas mais jovens geralmente acham mais fácil acessar essa prosperidade e abundância material e financeira, porque o seu foco ele fica mais voltado ali para essa parte material mesmo. Elas têm menos obstáculos vindo lá de vidas passadas. Elas são almas mais jovens, elas têm menos dores, menos traumas kármicos. Então essas almas mais jovens, muitas vezes em encarnações passadas, elas não ficaram muito envolvidas ali em votos, vínculos kármicos. Porque assim, almas mais antigas já tiveram muitas e muitas experiências aqui na Terra. E elas já fizeram, às vezes, muitos votos de pobreza, votos de sacrifícios, votos de sofrimento, e elas carregam isso na alma. E, gente, esses votos de pobreza, eles vão perpetuando encarnação após encarnação. Nesse voto de pobreza, a alma, ela decide que precisa largar tudo para trás em busca de uma ascensão, em busca de uma religião, e às vezes ela entra num dogma ali, sentindo que ela precisa deixar a família, as posses, o dinheiro, a terra, abdicar de tudo para ter uma vida espiritual. Existem outros tipos também de voto de pobreza, mas geralmente está vinculado a votos religiosos. Às vezes aquilo foi bom, sabe, numa determinada época, mas de alguma forma hoje na vida presente isso cria ganchos, cria amarras, a gente fica emaranhado com aquele voto de pobreza, enquanto a gente vai tentando lidar com as questões da nossa vida atual. Então hoje o que eu faço com o meu trabalho dentro dos registros akáshicos é localizar aqueles votos que a gente fez, que ainda estão interferindo com aquilo que a gente quer manifestar hoje na nossa vida. E efetuar então toda uma limpeza energética para romper, para quebrar esse voto kármico. Para aí sim a nossa vida seguir, né, adiante, mais alinhada, mais harmonizada, principalmente com essa questão material. Sabe que eu tô lembrando aqui de uma coisa falando nesse assunto? Uma vez eu me consultei com uma taróloga, uma bruxona aí, e ela falou para mim que eu nunca ia ser rica. Você nunca vai ser rica, eu tô vendo aqui, você nunca vai ganhar dinheiro, porque o dinheiro que você ganhar, você vai ter a tendência de doar, de servir, você vai ajudar causas. Você vai ser muito rica. Pois é. Gente, falando nisso, eu tenho um trabalho voluntário de ajudar alguns gatos e alguns cachorrinhos na rua. E realmente, sabe, o que aquela bruxona falou é bem real mesmo. Porque partes dos meus recursos são voltados aí para esses animaizinhos. É só um incentivo também, se você tiver e acreditar em alguma causa, vai em frente. E a gente começou com pouco, sabe? Com um pacotinho ali de ração, um potinho lavado ali de manteiga, e a gente vai circulando aí a cidade tentando encontrar esses petzinhos aí de rua que de alguma forma precisam de alguma ajuda. Encher a barriguinha deles, né? Quinto motivo, influência ancestral. Olha, as sementes estelares geralmente elas herdam feridas assim
bem profundas dessa linhagem ancestral. Essas sementes estelares, elas carregam muita coisa dos seus ancestrais, porque elas estão aqui principalmente para romper muitos padrões, muitas crenças dessa linhagem ancestral, materna, paterna. E muitas delas sentem essa dificuldade de transformar essas dores ancestrais, esses padrões ancestrais em luz. Porque você imagina, né, hoje a gente tem um peso de liberação desses ancestrais. A gente está aqui para honrar tudo que foi, para apoiar aquilo que é. Então as sementes estelares, elas têm um papel de vir e fazer diferente, de honrar esses ancestrais e encontrar uma melhor forma de se viver a vida. E muitas sementes estelares têm essa dificuldade de romper com esses padrões ancestrais, nessa honra a eles, com medo de romper. E como eu disse, a gente honra o que eles fizeram e pede permissão para que a gente possa fazer diferente, para que hoje a gente possa acessar essa prosperidade, essa abundância material e seguir a nossa vida, ajudando o próximo também com aquilo que chega, com as maravilhas materiais que a gente pode fazer também em prol ao outro. E isso também pode ser trabalhado numa leitura de registros akáshicos. Essa quebra de crenças ancestrais, essa quebra de crenças kármicas, crenças pessoais. Então, todos esses níveis de crença a gente pode trabalhar dentro de uma leitura. Bom, tudo isso aqui está aqui nesse primeiro link da descrição, depois você vai lá e dá uma olhadinha nesse trabalho também. Bom, abordagens convencionais sobre a lei da atração pode não ser muito eficaz então para sementes estelares. Em vez disso, um trabalho profundo a nível da alma pode ser muito necessário para trazer de volta essa abundância. E reconhecer e abordar questões a nível da alma pode ser assim crucial para se alinhar com a abundância e cumprir aqui a sua missão de vida. O que você acha disso? Se você sabe que você é uma semente estelar, me conta como é que o dinheiro flui aí para você. Você tem alguma dificuldade? É simples o entendimento dessa energia do dinheiro para você? Conta aqui nos comentários que eu adoro ouvir vocês. Eu vou deixar um outro vídeo para vocês continuarem aqui comigo e nos vemos em breve.